Bom dia a todos, vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, estamos reunidos em oração no Centro Espírita Meimei e também nos lares que buscam nestes momentos o vínculo com os espíritos amigos, benfeitores, a fim de nos fortalecermos na oração, compreendermos o Evangelho e seguir em frente nas atividades abraçadas na vida, seja no campo profissional, familiar ou religioso. Fortalecei em todos, Senhor, o bom ânimo, a esperança de que tudo está sob o vosso amparo e concorre para o progresso da humanidade. Pedimos o amparo pelos desvalidos, pelos que procuram o socorro e muitas vezes não encontram, mas para a misericórdia divina, o socorro atende a todos. Que possamos então, nos momentos mais difíceis, recorrer à prece, rogando este amparo e assim estarmos mais predispostos à inspiração fraterna e amiga do nosso anjo guardião, dos espíritos benfeitores que velam por todas as pessoas, pelas famílias, pelas nações. Assim, Senhor, agradecemos, rogando mais uma vez o amparo para o nosso dia, para a nossa semana. Que assim seja. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Brínio Florencio. Bom dia! Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. É o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então nós escolhemos para o dia de hoje esse trecho do Evangelho, essa lição, porque o livro Nosso Lar
vai nos trazer ensinamentos a respeito de convivência no lar. E onde melhor do que dentro do nosso próprio lar para a gente colocar em prática esses ensinamentos do Evangelho. Muitas vezes, fora do lar, é fácil a gente ser prestativo, a gente ser educado, delicado. Por exemplo, na casa espírita que a gente frequenta, se alguém está precisando de ajuda, a gente vai rapidinho, ajuda. Quando eles chamam, para carregar os bancos, ajunta todo mundo, rapidinho o serviço está pronto. Mas talvez nesse mesmo dia a gente chegue em casa, a nossa companheira está fazendo alguma tarefa que precisa de ajuda, a gente poderia ajudar, e a gente negligencia. A gente está cansado, a gente não quer muito naquela hora. Então, por que fora do lar muitas vezes a gente faz e no lar ainda não? Com essa quarentena, mais do que nunca agora a gente sabe que ninguém aguenta ficar de máscara o tempo todo. E é no lar que a gente tira as nossas máscaras. Então, hoje a gente está querendo refletir a respeito disso. Vamos tentar fazer dentro do lar tudo o que a gente gostaria que fizesse para a gente fazer para quem está ali conosco. Como nesses dias, a gente ainda está passando mais tempo junto. É uma oportunidade muito boa. Então, agora, a gente adentrando a história do livro Nosso Lar, só para relembrar, André Luiz já tinha recebido alta, Lísias o convidou para ficar hospedado em sua casa, então eles tiveram ali aquela refeição. Mais um pouquinho à noite, os jovens saíram para um passeio ao Campo da Música, que mais tarde André Luiz também vai conhecer. No livro Nosso Lar tem esse relato, mas ainda vai demorar um pouco. Então André Luiz teve a oportunidade de conhecer Heloísa, uma neta de Dona Laura, que havia desencarnado há pouco e estava hospedada ali, ainda não estava muito equilibrada. E depois deles deixarem Heloísa descansando, André Luiz e Dona Laura se sentaram para uma deliciosa conversa, uma conversa muito instrutiva. E o primeiro assunto que eles tiveram foi a respeito de convivência no lar. O capítulo se chama Noções de Lar. E então, André Luiz começou perguntando, se apesar de todas as tarefas do lar, todos os afazeres, ela ainda tinha funções fora de casa. E Dona Laura respondeu que sim, claro. Todo mundo trabalha uma jornada de 8 horas por dia. E André Luiz perguntou assim, mas e os lares aqui do plano espiritual da colônia Nosso Lar? Eles são iguais aos lares da Terra? E a Dona Laura respondeu que os lares do planeta Terra é que tentam copiar os lares do plano espiritual há muito tempo. Ou seja, aqui no plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual, que a gente já ouviu, em várias vezes, em vários estudos. E aí então, Dona Laura começou a contar para ele que quando ela chegou no plano espiritual, ela também ainda não estava tão equilibrada. Ela tinha, algumas questões a resolver. E ela teve uma conversa muito instrutiva com um espírito muito evoluído e muito inteligente do Ministério do Esclarecimento. E quando ela falou isso, André Luiz ficou com vontade de saber
o que ela tinha aprendido com esse espírito. E aí então ela falou assim que ele era muito versado na matemática. E ele fez uma comparação do lar como um ângulo reto, onde tem uma linha vertical e uma horizontal, duas retas. E no centro tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então ele explicou assim que a linha vertical representa o sentimento feminino, buscando o alto, a elevação, a conexão com Deus, né? Um lado mais espiritual. E a linha horizontal representa o sentimento masculino, buscando o progresso, o trabalho comum. E no centro, no encontro das duas linhas, no vértice, é o lar, onde o sentimento feminino e o sentimento masculino se encontram para o entendimento. Mas, na maioria dos lares terrestres, ainda não é bem assim que acontece, né? Nem o homem tenta entender a esposa na sua linha vertical, nem a esposa tenta entender o companheiro na linha horizontal. Então, assim, são como que duas linhas, duas retas divergentes que não se encontram para formar o vértice do lar. E o que seria o ideal? É cada um se aproximar um pouco da reta do outro. E os dois então se encontrariam, né, aos 45 graus. E aí formaria então um lar totalmente equilibrado. Mas no nosso dia a dia, quando a companheira vem conversar conosco a respeito de algum incidente com as crianças, de algum incidente no seu trabalho, muitas vezes a gente está com a cabeça lá na empresa, nos negócios, no escritório. Do mesmo jeito, quando nós vamos até elas para conversar também a respeito do nosso dia a dia, elas estão pensando em roupas, em lojas, vitrines, e assim as duas linhas não se encontram no vértice do lar. Ou seja, ninguém está fazendo para o outro o que gostaria que fosse feito para si. E nesse caso, né, nesse exemplo da dona Laura, nós não estamos ouvindo o outro como nós gostaríamos de ser ouvidos. E então esse espírito muito evoluído do Ministério do Esclarecimento fez para ela essas explicações, e então a partir daí ela teve, né, um novo ponto de vista a respeito do lar. E André Luiz disse: nossa, mas se quando a gente tivesse encarnado, a gente tivesse essas explicações, essas noções, né, de lar, talvez seria tão melhor nossa convivência. E ele diz assim: em pensar que quando estamos no período do namoro, do noivado, né, tudo é um mar de rosas. E ela diz: pois é, mas até a bênção nupcial, porque depois, às vezes, os casais perdem até o gosto de conversar, de dialogar. E aí, quando chega nesse ponto, os que são mais educados, eles até se suportam, mas aqueles que já são mais estourados, né, eles às vezes partem até para agressões. Então, infelizmente, às vezes isso ainda acontece nos lares
do planeta Terra. Mas, já que nós estamos tendo a oportunidade, né, de aprender, vamos fazer dentro do lar, os nossos entes queridos ali, o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E continuando, então, respondendo a pergunta de André Luiz a respeito do trabalho, a dona Laura disse que todos ali naquela casa trabalhavam a jornada de 8 horas por dia, com exceção de Heloísa, que ainda estava em recuperação, mas é uma jornada fácil de trabalho. Às vezes, dependendo do tipo de serviço, o espírito pode receber a remuneração em bônus hora, né, entre aspas, até duplicada, triplicada, no caso de serviços sacrificiais, que envolve sacrifício próprio, a remuneração é duplicada. E ela explicou para André Luiz que quando o Ministério do Auxílio confia crianças aos cuidados dela, ela recebe em dobro, né? Recebe a remuneração duplicada, porque é um serviço de alta responsabilidade, o cuidado com as crianças. Então é mais um pontinho que a gente pode pensar para o nosso dia a dia, né? Quando nós estamos em cuidado com as nossas crianças, é um trabalho de alta responsabilidade, né? Que na colônia no solar é considerado até digno de remuneração duplicada. E então, esse capítulo se encerra assim, e na semana que vem o Zé vai trazer para a gente mais um pouquinho dessa conversa da dona Laura e André Luiz, né? Mais instruções para a gente desse espírito, né, tão nobre que é a dona Laura. Muito obrigado por tudo, né, pela atenção. Desejamos a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Até mais.
dádiva do teu coração. Abençoado sejas tu, receba nesta singela canção todo reconhecimento e a nossa imorredora gratidão. Glória a ti, Kardec, embaixador da excelsa luz, devolveste-nos o Verbo divino, como não trouxe Jesus, onde estiveres, receba esta nossa pobre canção. São letras que o sentimento forma nas cordas da doce emoção. Que o Senhor o abençoe, muita luz em teus caminhos, na terra, no além, onde for. A ti, nossos eternos